Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu estou aqui para atender o pedido de uma aluna minha. Professora, a senhora gravou o vídeo de progressão aritmética no Enem, progressão geométrica no Enem, função quadrática no Enem, mas a senhora não gravou o vídeo de função afim no Enem. E aí, com esse pedido aí tão carinhoso, eu não podia deixar de atender, certo, gente? Então, separei aqui algumas questõezinhas que a gente vai ver que caíram no Enem, nas provas recentes, certo? Trabalhando o conteúdo de função afim ou função do primeiro grau, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula? Então, galerinha, tá aqui algumas questões que eu separei para vocês que caíram nas provas do Enem recentemente. Então, primeira coisa, as questões elas têm um texto bastante longo, certo? Mas às vezes o que ela vem pedir são coisas simples. Então, vamos nos ater principalmente aqui à leitura, tá certo? E aí, bora lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Opa, já vou grifando aqui, ó, as informações importantes. Outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana. Então, são diaristas trabalhando 2 dias por semana e recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários, então X é a quantidade total da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. E aí agora bora lá. Fizemos a primeira leitura, grifamos o que foi importante, já sabemos o que a questão quer, agora é só voltar para os pontos principais, tá certo? Então, já sei que Y é o que eu quero descobrir, né? O valor que a empresa gasta, o quê? Semanalmente para pagar os funcionários. Eu sei que por semana o meu gerente, ele recebe aqui fixo R$ 1.000, certo? Então a empresa gasta os R$ 1.000 do gerente, mais o quê? Mais, presta atenção nisso aqui, ó. Cada funcionário, os outros funcionários, recebem R$ 80 por dia de trabalho. Mas presta atenção que eles trabalham 2 dias da semana. Então, como a questão quer saber quanto a empresa gasta semanalmente, então semanalmente cada funcionário recebe quanto, gente? Recebe R$ 160. Então, seria 160 vezes X, que é a quantidade de funcionários. Aí é que você se engana, ó. E se você olhar aqui, tem alternativa com isso. Então, a gente tem que prestar atenção, porque essa questão, ela é principalmente uma questão de interpretação. Então, ó, chamando X a quantidade total. Gente, o gerente também é um funcionário da empresa. Então, essa quantidade aqui, ó, de 160, né? Eu vou multiplicar pela quantidade total menos 1. Por que menos 1? Porque eu vou tirar o gerente, que o gerente não recebe dessa maneira. O gerente recebe aqui, ó, fixo, R$ 1.000 por semana. E aí eu vou ficar que Y é igual a 1.000 mais 160x. O que foi que eu fiz? Fiz aqui, ó, propriedade distributiva, certo? Menos 160. Então, y vai ser igual a 1.000 menos 160, 840, mais 160x. Opa, olha a alternativa aqui, ó. A alternativa letra D, certo, gente? Então, cuidado com as casquinhas de banana, tá bom? Aí, bora agora para a próxima, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicado pelo eixo Y, e ele ainda coloca aqui, ó, que é o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada pelo eixo X, que é o eixo horizontal. Então, beleza. Tá aqui o gráfico, ó, dizendo que começou aqui, ó, com 50 litros de combustível. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. E aí, bora lá. Bem,
Tô vendo que o gráfico aqui é uma reta. Se é uma reta, eu já sei que a minha função é uma função polinomial do primeiro grau. Então, se ela é uma função polinomial do primeiro grau, eu já sei que é do tipo y igual a x mais b, certo? Então, só de olhar para o gráfico eu já consigo tirar essas informações. E aí tem duas maneiras da gente fazer isso daqui, tá, gente? Eu vou mostrar uma maneira, a gente descobrindo, calculando a lei através dos pontos, e depois a maneira que eu vou fazer por eliminação de alternativa aqui, tá bom? Então, vamos prestar atenção nas duas. Vou começar descobrindo aqui minha lei. Então, observem que aqui no gráfico, ó, a gente tem vários pontos marcados. Eu vou pegar aqui esse ponto e esse outro ponto, certo? Por exemplo. Por quê? Porque eu acho mais fácil de calcular, visto que tem um zero. Então, eu sei que aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0,50. Esse pontinho daqui, ó, quando o x for 0, o y é 50. E também tem um outro ponto, que pertence ao gráfico, que é o ponto que quando o x é 500, o y é quanto, gente? O y é 0. Sabendo que a lei da minha função é essa daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o meu ponto, certo? Que pertence ao gráfico. Onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar 50. E aí eu vou fazer isso aqui agora. Então, onde tem x vai ser 0, onde tem y é 50. Vai ficar 50 igual a A vezes 0 mais B. Então, 50 vai ser igual a vezes 0 é 0 mais B. Então, já descobri aqui, gente, o nosso termo independente, certo? Que B é 50. E aí, agora eu já tenho que minha função ela é do tipo y igual a x mais 50. Aí, o que eu vou fazer? Vou usar aqui agora, ó, o outro dado da questão. Lembrando, quando x for 500, o meu y vai ser 0. E aí, eu vou substituir isso agora, certo? Então, vamos lá. Quando o x for 500, o y é 0, então 0 igual a A vezes x, que é 500, mais o quê? Mais B, que a gente já calculou, que é 50, certo? Substituir aqui, ó, y por 0 e x por 500. E aí, como a gente vai fazer para resolver isso? Esse 50 que está aqui, ó, somando, é como se fosse para o outro lado subtraindo. Então, menos 50 igual a vezes 500. Esse 500 que está multiplicando é como se passasse para o outro lado dividindo. Então, menos 50 dividido por 500 é igual a A. Portanto, meu A vai ser igual a menos 1 sobre 10, certo? E aí, a gente tem aqui a nossa função, né? Porque eu já tenho quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B. Então, portanto, agora eu posso dizer que meu y é igual a menos 1 sobre 10x mais 50. Que eu vou olhar aqui a alternativa, vamos procurar. Então, ó, menos 1 sobre 10 e 50. Então, alternativa letra B. E agora vamos ver a outra alternativa. Lembrando que a gente está aqui no momento de Enem, um momento de prova que a gente tem um tempo para a gente fazer. Então, quando a gente puder ganhar um tempinho aqui, melhor, certo? Então, estou olhando aqui para o gráfico. Olhei para o gráfico e vou lembrar logo das aulas da professora. Quando a minha função é uma reta, é uma função afim. Se ela for decrescente, eu já sei que meu A é o quê? Meu A é menor que zero. Aí eu vou aqui, ó, fingindo que a gente não sabe, certo? Qual a alternativa correta. Vou olhar aqui. Qual é a que tem o A menor que zero? Essas três. Então, já vou eliminar aqui, ó, duas alternativas, beleza? Aí, lembrando também das aulas da professora, a gente já sabe que quando o meu gráfico toca aqui no eixo Y, né? Significa o quê? Que meu 50 aqui é meu termo independente. Por quê? É o valor quando meu x é zero. E aí, eu já sei que B é igual a 50. Eu vou colocar aqui desse ladinho. Então, B é 50. Aí eu vou olhar aqui, ó. Quem é B50? B50 só tem essa alternativa, gente, ó. Então, já marquei. Evitei fazer continha, certo? Ganhei tempo e fui assertiva. Tá certo? Então, bora lá. Para a próxima. Aqui, ó. Esse foi o Enem 2021 digital. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore
plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Então, a muda já começou com 1 metro de altura, como a gente pode ver aqui no gráfico. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medida em 1 ano. No período de 1 ano, contado a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio, então eu vou contar aqui, 1 ano a partir do momento que a árvore tem o quê? 2 anos e meio de plantio. Então, eu preciso saber qual é a altura dessa árvore nesse momento. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou observar aqui o gráfico, certo? Então, vou observar o gráfico. E observando o gráfico, eu vejo que quando a árvore tem 2 anos e meio, certo? A altura dela é de 2 metros. Aí, eu quero saber o quê, no período de 1 ano, aí, ó que importante, contado no instante que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio. Então, eu quero o período de 1 ano. Se eu comecei a contar aqui, 2 anos e meio, 1 ano para frente vai dar o quê? 3 anos e meio. Vamos ver aqui, qual seria a altura dessa minha árvore quando eu tenho 3 anos e meio. Então, gente, tem aqui, a altura da minha árvore vai ser de 3,5 metros. A pergunta é, qual a variação da altura? Então, quanto é que essa altura variou? Se ela estava no 2 e foi parar no 3,5, então ela cresceu o quê? Ela cresceu 1,5 metros, ela variou 1,5 metros. E onde é que a gente pode encontrar isso aqui nas nossas alternativas? Na letra E. Então, veja que é uma questão bem simples, só de olhar para o gráfico e extrair os dados. Vamos para a próxima. Também do Enem Digital, certo? Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento na produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Então, ok. Em média, um produtor, aí começaram as informações importantes, vamos começar a grifar. Um produtor gastava, então é o custo dele, 1.200 por hectare plantado e vendia por R$50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Então, já estou aqui vendo um padrão, né? Essas sacas vão ser sempre de 60 quilos. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja na sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. E todas as sacas foram vendidas. Qual a expressão que determinou o lucro em função da quantidade de sacas de 60 quilos vendidas obtida por esse produtor nesse ano? Gente, o que é o lucro? O lucro vai ser aqui o meu preço de venda menos o meu preço de custo, certo? Então, quem é que vai ser o lucro? Por quanto é que eu vendo? Eu vendo aqui, R$50, certo? Cada saca de 60 quilos. Se eu vendi X sacas, então vai ser 50 vezes X, né? Sempre lembrando que essas sacas todas têm 60 quilos. Aí, menos o meu custo. Aí, vamos ver aqui quanto é o custo. E aí, cuidado com a interpretação. Porque 1.200 por hectare plantado. Se eu gasto 1.200 por 1 hectare, certo? Então, eu tenho aqui, 1.200 em 1 hectare. Se eu plantar 10 hectares, o que é que eu vou estar gastando? Eu vou estar gastando um valor 10 vezes maior que isso. Então, eu vou estar gastando quanto, gente? Se eu multiplicar por 10, eu vou estar gastando R$12.000, certo? Então, menos o meu custo aqui, que é de 12.000. E aí, a gente vai agora olhar aqui para as alternativas, 50x menos 12.000 está aqui. Veja que se a gente não prestar atenção, não se atentar à interpretação, existe aqui, a alternativa que vai fazer você errar, que é 50x menos 1.200. Então, fiquem atentos, grifem todas as informações importantes. Se for necessário, faça mais de uma leitura e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.